Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, e espero que tenham tido um dia abençoado. Hoje eu resolvi conversar com vocês sobre um assunto que me incomoda bastante, e um assunto que é pouco falado, pouca gente conhece, que é a chamada teologia da libertação. Eu falei há algum tempo atrás, um pouco mais de um ano, eu falei sobre a teologia da libertação no canal Expresso Conservador. Infelizmente, tive que retirar esse vídeo. Então eu estou fazendo outro aqui, no Daniel Barros, para falar com vocês. Eu achei um artigo muito interessante do professor Felipe Aquino, da Canção Nova, que ele traz um pouquinho do que é a teologia da libertação. É um assunto que você tem que se aprofundar muito. Então não dá para fazer tudo só em um vídeo. Por isso que eu vou sempre estar atualizando, falando, cada vez que eu encontrar um material novo, um novo artigo, alguma nova publicação, eu vou trazer aqui para vocês, tá? É um assunto que é extenso, então sempre vamos ter novidades, tá? Antes eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, nos ajude, tá? Compartilhando os vídeos, deixando o seu like. Eu sempre peço pro pessoal agora deixar aí a cidade em que se encontra, para mim saber o alcance, a dimensão que está tendo. O último vídeo que fiz teve um número muito grande de comentários. Eu estou vendo ainda como que eu vou responder a todos, mas eu vou responder. Algumas cidades maravilhosas que estão chegando no nosso vídeo aí, que estão recebendo. Então eu peço a ajuda de vocês aí, deixando no comentário sua cidade, o estado que você está, é muito importante, tá bem? Além disso, deixe suas dúvidas, deixe sugestões, enfim, comente. Comente, porque é o nosso canal de comunicação aqui. Eu vou conseguir ter um feedback do que vocês estão achando, tá certo? Na descrição temos as nossas redes sociais. Temos uma ideia legislativa pedindo a extinção do IPVA, que eu preciso de 20 mil assinaturas. Temos pouco mais de 4 mil assinaturas, perto dos 5 mil. Então eu peço a ajuda de vocês. Temos que conseguir isso até o dia 14 de abril. Tá chegando. Então, por favor, assinem. É para extinção do IPVA e limitando o IPVA em carro zero a 2% no máximo, a alíquota, tá certo? Canal no Telegram, sempre estamos postando notícias, atualizações, então entra lá no Telegram que você vai se manter atualizado, tá? Algumas coisas que eu não posso colocar aqui, eu mando lá no canal, tá certo? Teologia da libertação, e eu vou colocar o artigo aqui do Felipe Aquino, para que vocês vejam. Pôr na tela, tá certo? Tá aqui, ó. Professor Felipe Aquino, para quem não conhece, ele é da Canção Nova. Então ele tem alguns artigos aqui muito interessantes. Além disso, ele na Canção Nova fala muitas coisas interessantes. Então, se você quiser assistir, eu recomendo, tá bem? Tá aqui, ó. O que é teologia da libertação? Em face da condenação de um livro de John Sobrinho, um dos teólogos líderes da teologia da libertação pela Sagrada Congregação da Doutrina da Fé do Vaticano, a discussão sobre essa teologia voltou a campo. Um grupo de teólogos desta linha acaba de publicar um livro contestando a ação do Vaticano e do Papa. São eles Marcelo Barros, Leonardo Boff, Teófilo Cabestreiro, Oscar Campana, Victor Codina, José Comblin, entre outros aqui que você pode encontrar, que eu vou deixar esse link na descrição e vou enviar no canal do Telegram, tá certo? Então você pode ver todos esses nomes. Eu fui pesquisar o primeiro, Marcelo Barros, e achei, o Leonardo Boff eu já conheço há algum tempo, Marcelo Barros não conhecia, mas vou colocar aqui uma reportagem para que vocês vejam. Tá aqui, ó, uma reportagem de Rodrigo Ratier, tá certo? No ECOA. Deus não é de direita, diz monge beneditino. Há uma polaridade muito grande entre uma visão de espiritualidade, como a que eu tenho, engajada social, política, e outra que diz que mudando o coração, muda o mundo. Respondo que isso não muda a estrutura. Não é só cada um ter a boa vontade de fazer sua partezinha, é algo mais. Para o monge beneditino Marcelo Barros, de 75 anos, o algo mais envolve participar ativamente dos rumos políticos do país. No caso dele, com posições fortes,
dissonantes no conjunto da igreja. Ordenado padre por Dom Helder Câmara em 69, Barros foi seu secretário durante quase uma década. Por 14 anos assessorou a Comissão Pastoral da Terra, braço da CNBB para o meio rural, especialista em Bíblia e autor de mais de 30 livros. Quando você lê tudo isso aqui, você olha e fala, nossa, um cara realmente muito bom. Olha, ele entende muito. Mas você já vai se surpreender mais à frente. Especialista em Bíblia e autor de mais de 30 livros, é atualmente um dos nomes fortes da teologia da libertação, corrente que interpreta o Evangelho como um chamado à superação de injustiças econômicas, políticas e sociais. O que na visão dos críticos seria como uma forma de marxismo cristianizado. Em sua espiritualidade ecumênica, frequenta terreiros de candomblé e, para escândalo dos católicos tradicionalistas, foi o único representante da igreja no desfile da Mangueira, que homenageou Jesus. Homenageou entre aspas, né? No carnaval de 2020. Todos lembram da palhaçada que foi feita naquele carnaval. Tá certo? Então vocês vejam bem o tipo de pessoa que está à frente, aí, um dos principais líderes dessa teologia da libertação. Tá certo? Você pode encontrar, vou também mandar a fonte lá no canal do Telegram. Você pode estar vendo lá, você vai ter acesso à entrevista dele toda aqui. Mas eles vendem a teologia da libertação como algo bonitinho. Olha, você tem que estar envolvido na política, você tem que mudar o social. É um marxismo literalmente cristianizado. Tá? Eles fazem parecer um cristianismo. A teologia da libertação nada mais é do que uma nova interpretação da Bíblia, uma nova interpretação do Evangelho, totalmente diferente do que vem sendo interpretado há séculos, há milênios. Tá certo? Então eles mudam totalmente e vocês vão saber dessas mudanças. Continuando aqui com o Felipe Aquino, tá? O artigo dele você vai entender. A teologia da libertação surgiu mais especificamente na América Latina na década de 60 e ganhou adeptos principalmente nas comunidades eclesiais de base. A partir dos anos 80 pudemos sentir mais de perto a sua ação. Porque eles, como todo marxista, eles vão se espalhando aos poucos. Então eles vão pegando aquelas pessoas que eles veem que são sujeitas à sua influência, tá? E vão colocando em posições, sempre colocando pessoas em posições chaves. Então eles estão fazendo isso também dentro da igreja. E vocês vão entender já já. Foi então que o cardeal Ratzinger, Papa Bento XVI, escreveu um importante artigo intitulado Eu vos explico a teologia da libertação, revista PR, tá? Número 276, setembro a outubro de 84, página 354 a 355, onde deixou claro todo o seu perigo. Analisando este artigo, Dom Estevão Bettencourt afirma: o autor mostra que a teologia da libertação não trata apenas de desenvolver a ética social cristã, em vista da situação socioeconômica da América Latina, mas revolve todas as concepções do cristianismo, doutrina da fé, constituição da igreja, liturgia, catequese, opções morais e etc. Entre as afirmações, o então cardeal prefeito diz: a gravidade da teologia da libertação não é válida de modo suficiente. Não é avaliada de modo suficiente. Não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. É a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que possa e se deva fazer frente a ela. A teologia da libertação é uma nova versão do cristianismo, segundo o racionalismo do teólogo protestante Rudolf Bultmann e do marxismo, usando a seu modo a linguagem teológica
e até dogmática pertencente ao patrimônio da igreja, revestindo-se até de uma certa mística para disfarçar os seus erros. É exatamente isso que eles fazem. Eu vou dar um exemplo, tá? Para que vocês entendam. Na concepção da teologia da libertação, eles tiram a individualidade do pecado e colocam o pecado como um coletivo. Eles tiram a ideia do reino de Deus como posterior à vida e colocam como se fosse aqui na terra, a sua vida aqui, atual. Eles tiram essa perspectiva principal do cristianismo. Tentam mudar o cristianismo a todo custo, fazendo uma nova interpretação, tá certo? Com a análise do fenômeno da teologia da libertação, torna-se manifesto um perigo fundamental para a fé da igreja. Sem dúvida, é preciso ter presente que um erro não pode existir se não contém um núcleo de verdade. De fato, um erro é tanto mais perigoso quanto maior for a proporção do núcleo de verdade assumida. E o cardeal vai explicando esta teologia nova. Essa teologia não pretende constituir-se de um novo tratado teológico, ao lado dos outros já existentes. Não pretende, por exemplo, elaborar novos aspectos da ética social da igreja. Ela se concebe antes como uma nova hermenêutica da fé cristã, quer dizer, uma nova forma de compreensão do cristianismo na sua totalidade. Por isso mesmo, muda todas as formas da vida eclesial, a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese e as opções morais. A teologia da libertação pretende dar nova interpretação global ao cristianismo. Explica o cristianismo como uma praxis de libertação, ou práticas, o que é praticado por uma comunidade, tá? E pretende constituir-se ela mesma um guia para tal praxis. Mas, assim como, segundo essa teologia, toda realidade é política, também a libertação é um conceito político. E o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. Por que acontece isso? O pessoal vermelhinho lá, os comunistas, perceberam que eles não conseguem combater o cristianismo perseguindo o cristão. Vide União Soviética, vide Cuba e outros países comunistas, socialistas que perseguem cristãos há anos e os cristãos nunca acabam. Quanto mais eles perseguem, mais cristãos aparecem. Então eles mudaram o modus operandi, fazendo o quê? Infiltrando pessoas dentro das igrejas, porque esse aqui é um movimento suprapartidário e supra-entidade, não tem uma igreja formal assim, eles fazem parte de diversas igrejas, então eles vão infiltrando em todas, tá? Não é algo de uma denominação só, é supra-denominacional. Então eles estão em praticamente todas as religiões, todas as igrejas cristãs, todas as vertentes do cristianismo. E com isso eles vão colocando as suas visões, colocando pessoas em ponto-chave, e vão mudando e dando uma nova interpretação ao cristianismo. É isso que eles têm feito. Para o quê? Olha, quando eles atingirem certo ponto, teremos aí uma nova religião mundial com uma nova visão do cristianismo que vai favorecer ao marxismo. E é por isso que eles atuam, principalmente nesses movimentos sociais, como MTST, MST e todos esses outros aí, tá certo? A libertação para a teologia da libertação é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. O pecado para a teologia da libertação se resume quase só no pecado social, como eu falei, eles coletivizam o pecado, tá? Então você não é mais julgado pelo seu pecado individual, não.
Você pode cometer todas as arbitrariedades que não vai ser julgado por isso. Tudo que o cristianismo disser que é errado, você pode praticar. Nessa interpretação deles, é liberado. Porque o pecado é um pecado coletivo, social. Mas este não será arrancado com a conversão e com os sacramentos da igreja, mas com a libertação do povo pela luta política. Daí o fato de haver um laxismo moral e espiritual em muitos adeptos dessa teologia. Muitos não valorizam a celebração da missa, a não ser como uma celebração de mobilização política. E nós temos visto muitos padres fazendo campanhas políticas dentro das igrejas, no púlpito da igreja. Temos visto pastores também fazendo. Tá certo? É claro, isso fica muito claro. Muitos não valorizam a celebração da missa, a não ser como uma celebração de mobilização política do povo oprimido. Não valoriza suficientemente a oração, a confissão, a Eucaristia, o Santo Rosário, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a todas as práticas de espiritualidades tradicionais que são então consideradas superadas e até alienantes, tá? Eles colocam como se fosse uma alienação. Olha, isso aqui que é feito é errado. Aqui você vai ter ênfase no catolicismo, porque o professor Felipe Aquino, ele é católico. Mas você vai encontrar diversos autores falando sobre isso em diversas religiões. Então aí você vai ter uma ênfase, é só procurar ali no Google. É que eu achei bem interessante o artigo dele, tá? Conheço vários jovens sacerdotes que se formaram em seminários fortemente influenciados pela teologia da libertação e que hoje deixaram o sacerdócio, ficaram esvaziados espiritualmente. Noto que nem se realizarem no campo social e nem no campo religioso. Ou seja, eles não se realizaram em um, não se realizaram no outro e hoje são pessoas vazias, que não praticam nenhum nem outro. O então cardeal Ratzinger mostrou que é difícil enfrentar esse perigo, pois, como afirma, os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da Igreja em chave nova, de tal modo que aqueles que leem e escutam partindo de outra visão podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo com o acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas. É o que eu falei, são coisas, são sutis. Eles são sutis. Eles não vêm radicalizando, mudando. Eles vão fazendo o quê? Pega uma pessoa aqui, ele consegue entrar na mente daquela pessoa, coopta outra pessoa ali e vão colocando essas pessoas em pontos chaves. Porque essas pessoas vão ocupando cargos, vão mudando tudo, a estrutura aos poucos. Não é de uma vez que eles estão fazendo, não. Tanto que o movimento começou lá na década de 60 e vem se estendendo até agora. Hoje tem grande influência. Um dos admiradores da teologia da libertação é o Papa Francisco. Para vocês terem uma ideia do que eles conseguiram atingir com o tempo. O então cardeal mostrou a inversão que se faz no papel da comunidade, povo e história para a vida da igreja. A comunidade interpreta com sua experiência os acontecimentos e encontra assim as suas praxes. Povo torna-se assim um conceito oposto ao de hierarquia e antítese a todas as instituições indicadas como força da opressão. Afinal, é povo quem participa da luta de classes, que eles promovem e estão promovendo dentro da igreja hoje. A igreja popular acontece em oposição à igreja hierárquica, ou seja, a igreja que tem uma hierarquia, que tem todo um padrão definido, é considerado por eles como o inimigo, é o oposto, tá? A história é a autêntica revelação e, portanto, a verdadeira instância hermenêutica da interpretação bíblica. Pode-se dizer que o conceito de história absorve o conceito de Deus e de revelação. Em seguida, o então cardeal mostra a deturpação
também naquilo que é essencial, o reino de Deus, como eu falei para vocês. Ou seja, eles acabam com essa perspectiva. Vão dizer para você que não existe, que o reino de Deus é aqui, é o agora. O Papa Paulo VI, na Evangelii Nuntiandi, explicou que o que é a verdadeira libertação. Acerca da libertação que a evangelização anuncia e se esforça por atuar, é necessário dizer antes o seguinte: ela pode ser limitada à simples e restrita dimensão, não pode ser limitada e restrita à dimensão econômica, política, social e cultural, mas deve ter em vista o homem todo, integralmente, com todas as suas dimensões, incluindo abertura para o absoluto, mesmo o absoluto de Deus. Mais ainda, a Igreja tem a firme convicção de que toda libertação temporal, toda libertação política, mesmo que ela porventura se esforçasse por encontrar numa ou noutra página do Antigo Testamento e do Novo Testamento a própria justificação, encerra em si mesma o germe da sua própria negação e desvia-se do ideal que se propõe. Por isso, mesmo que suas motivações profundas não são as da justiça na caridade, e porque o impulso que a arrasta não tem dimensão verdadeiramente espiritual, a sua última finalidade não é a salvação e a beatitude em Deus. A libertação que a evangelização proclama e prepara é aquela mesma que o próprio Jesus anunciou e proporcionou aos homens pelo seu sacrifício. Os adeptos da teologia da libertação têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita essa teologia não trabalha pelos pobres e oprimidos. Não é que eles têm essa... Eu não diria que é uma mania de pensar. Não, eles fazem isso propositalmente. Que é justamente para utilizar aquela narrativa. Olha, isso é amor. Olha, eles não têm amor ao próximo, eles não querem cuidar dos pobres. O que é uma mentira. Não trabalha pelos pobres e oprimidos e não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. É um erro grande. A Igreja, em seus 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz. Mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso, no faminto. A Igreja não precisa de que novos teólogos a ensinem a fazer caridade. Ela faz desde os apóstolos. Ela é perita em humanidade, como disse Paulo VI. Hoje, 25% das instituições que tratam dos aidéticos são da Igreja. Em toda a história da Igreja, os santos e santas viveram a verdadeira caridade. Só para citar alguns, Santa Isabel da Hungria, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, São Camilo de Leles, São João Bosco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e milhares de outros que nunca precisaram reinterpretar o Evangelho e politizar a fé com métodos marxistas de luta de classes, invasão de propriedades alheias fora da lei para promover os pobres. São os verdadeiros bons samaritanos do Evangelho. O Papa João Paulo II, e agora eu vou abrir uma aspas aqui e dizer para você que esse era um verdadeiro Papa, porque ele trabalhou intensa e incansavelmente para derrubar a cortina de ferro, para derrubar o comunismo. E ele conseguiu. Tá? Ele derrubou, ele ajudou a derrubar a União Soviética. Ele trabalhou incessantemente por isso. Tá? Mais um detalhe, ele era polonês. Ele sabia o que era, ele viveu na pele o comunismo. Então ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o que ele estava evitando a muitos povos. Tá? O Papa João Paulo II, ao menos por 2 vezes falando aos bispos do Brasil, condenou as invasões de terra. Tá? Ao segundo grupo de bispos do Brasil, do Regional Sul 1 da CNBB, em visita ad limina apostolorum, de 13 a 28 de março de 96, o Papa disse: mas recordo igualmente as palavras do meu predecessor, Leão XIII,
quando ensina que nem a justiça nem o bem comum consentem em danificar alguém ou invadir a sua propriedade sob nenhum pretexto. A igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões, pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. Em discurso em 26 de novembro de 2002 aos bispos do Brasil, ele voltou a dizer: para alcançar a justiça social se requer muito mais do que a simples aplicação de esquemas ideológicos originados pela luta de classes, como, por exemplo, através da invasão de terras, já reprovada em minha viagem pastoral em 91, e de edifícios públicos e privados, ou, por não citar outros, a adoção de medidas técnicas extremas, que podem ter consequências bem mais graves do que a injustiça do que pretendiam resolver. Não podemos nos fazer de surdos a essas palavras. Concluo com as sábias palavras de Dom Estevão: o cristão não pode ser de forma alguma insensível à miséria dos povos do terceiro mundo. Todavia, para acudir cristamente a tal situação, não lhe é necessário adotar um sistema de pensamento que é anticristão, como a teologia da libertação. Existe a doutrina social da Igreja, desenvolvida pelos papas desde Leão XIII até João Paulo II, de maneira cada vez mais incisiva e penetrante. Se fosse posta em prática, eliminaria graves males de que sofrem os homens, sem disseminar o ódio e a luta de classes. E assim, eu encerro aqui para que vocês entendam, tá? As sábias palavras que disse aqui o Dom Estevão. Não devemos invadir ou provocar invasões ou incentivar, apoiar. Isso não faz parte da religiosidade das pessoas. Não se deve ter uma nova visão do cristianismo como pretende a teologia da libertação. Eles pretendem fazer uma nova interpretação, mudar totalmente, radicalmente a visão do cristianismo. Eles querem uma nova religião, na verdade, mudar tudo. E nós sabemos bem de onde vem isso, tá? A inspiração de quem que é. Por isso que eu fiz questão de trazer novamente aqui para vocês esse assunto, que é importantíssimo, para que você entenda e não caia na lábia desses caras. Porque eles são, sim, muito sutis e vem aqui, ó. Eles sempre vão utilizar as palavras amor, democracia, justiça social, mas fazendo tudo ao contrário ao que se tem em ordenamento na Bíblia. Sempre vão dizer uma nova interpretação. Hoje você pode encontrar na internet diversas pessoas dizendo que Jesus era comunista, por exemplo, que era socialista. Eu vou citar um exemplo. Quando Jesus conversou com o jovem rico, que ele falou: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. Ele não disse: vai, invada a terra de outros e distribua aos pobres. Não. Ele mandou vender o que era de propriedade do jovem. Não pegar dos outros e distribuir. Então não tem sentido, não tem nexo o que o pessoal da teologia da libertação quer fazer. E nós temos que atacar em todas as frentes, temos que nos resguardar e entender tudo que eles fazem, porque eles não atacam um ponto só, eles atacam em diversos, eles querem desestruturar todo o sistema ocidental, toda a cultura judaico-cristã. Eles querem acabar com tudo. E nós temos que estar sempre ligados nisso, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.